nós vamos dar continuidade, né, com a formação, agora com a Heloísa, que nós possamos nesse momento rezar mesmo, né, pela vida da Heloísa, pedindo que Nossa Senhora passe à frente dessa formação e que ela possa ser usada, né, para que cada dia mais nós cresçamos na graça de Deus. Vamos rezar uma Ave Maria intercedendo pela vida da Elo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora é com você, Elo. Gente, bom dia, paz de Jesus, amor de Maria, tudo bem? Me deem um retorno, por favor, se vocês por acaso estão me ouvindo e me vendo bem. Sim, Elo. Tranquilo, né? Então tá bom. É porque geralmente não é sempre que o meu áudio fica bacana, não. Às vezes fica baixo. A Dani até sabe disso, né? A gente, no caso das reuniões que nós temos. Então, irmão, vou me apresentar. Eu sou Heloísa, para quem ainda não me conhece, né? Para quem me conhece também. Nesse tempo, eu estou à frente do Ministério Jovem no Estado de Minas Gerais. Obrigada, Dani. Obrigada pela acolhida. E eu fui convidada para poder estar falando com vocês sobre a evangelização, um pouco sobre evangelização, porque na verdade a Aline já falou, né? Ela já condensou bastante, porque quando fala de acompanhamento pastoreio, automaticamente fala também sobre evangelização e sobre a vivência fraterna. Antes, né, tem uma informação importante, com o nome do meu grupo de oração. Eu sou do grupo de oração chamado Imaculado Coração de Maria. Ele é um grupo de oração misto, mas em sua maioria ele é formado por jovens. E bem maioria mesmo, é tipo 80, 90%. Porque o horário e o dia, né, é mais voltado para jovens mesmo. O horário é às 17 horas aos domingos. Então, realmente, quem acaba indo mais ao grupo de oração são jovens. Nesse tempo, meu grupo de oração se reúne como vários grupos de oração no Brasil de maneira online, pelo Instagram e pelo Facebook. Então, hoje é dia de grupo de oração. Geralmente acontece na casa dos servos, né? Aí há domingo que é aqui em casa, aí há outro domingo que é na casa de outros servos dos grupos de oração. Durante esse tempo, né, o Senhor me convidou a estar à frente do Ministério Jovem no estado de Minas Gerais. E esse tipo de formação que nós temos feito aqui, esse tipo de partilha, de trabalho, de orientação, tem acontecido em vários lugares. E eu fico realmente muito feliz de saber que vocês estão fazendo essa etapa de formação, assim como alguns que estão começando, né? A Dani havia comentado que alguns estão, talvez, tendo o primeiro contato com o trabalho do Ministério Jovem agora. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro para você é que vale muito, 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 muito a pena investir nos jovens. Vale muito a pena investir tempo, investir mesmo esforço para trabalhar com a juventude. Primeiro porque um trabalho com o jovem, ele traz uma alegria e um renovar para o grupo de oração hoje, assim como a certeza de que o Senhor vai estar transformando e trazendo mais novos ministérios, mais novos servos, através daquele servo, através daquele jovem que está sendo trabalhado dentro do grupo de oração. Uma outra coisa também que eu sempre gosto de falar, eu até já falei com os meninos daqui do Ministério, com alguns do Ministério Jovem de Caratinga, que é o seguinte: todas as vezes que aparece, né, que vem mais alguém para somar com a gente dentro de um grupo de oração, é a certeza de que Deus está apostando naquele povo. É a certeza de que Deus está apostando mais uma vez dentro ali daquele grupo de oração. Vou explicar de uma maneira bem simples. Não sei se vocês sabem, mas existem no mundo institutos e congregações religiosas que estão morrendo. E sabe por que elas estão morrendo? Porque não tem mais nenhuma pessoa entrando no vocacional, no trabalho daquelas congregações, daqueles institutos. E aí o carisma morre, porque não existe mais ninguém para querer assumir aquele trabalho, aquela missão, aquele chamado. Então, quando nós percebemos que dentro dos nossos grupos de oração não há um renovar de servos, não há um renovar de lideranças, nós podemos começar a ficar com medo. Porque corre-se o risco de que aquele lugar possa, se com o passar do tempo, vir a morrer. E eu falo isso para a gente não ter ciúme, né? Com relação a pessoas novas que venham somar dentro dos nossos grupos de oração. Então, é necessário que nós façamos justamente isso que a Aline acabou de falar. Que nós possamos ter um coração aberto para pastorear e acompanhar todas as pessoas que venham aos nossos grupos de oração.
Mas como nós trabalhamos aqui com o Ministério Jovem, a gente vai pedir e solicitar que você tenha um carinho muito especial com a juventude. E por quê? Porque a juventude, ela está à mercê de tantas coisas, de tantos ideais na mídia, lá fora, com as redes sociais, está à mercê de tanta coisa que nós vivemos um tempo em que será ainda mais difícil que os jovens perseverem dentro dos nossos grupos de oração e que renovem os nossos grupos de oração através da perseverança. Por isso, tenham no coração que todas as vezes que aparecer um jovem dentro do seu grupo de oração ali, o Senhor está apostando numa futura liderança, no futuro ministeriado para o seu grupo de oração. E o seu grupo de oração não irá morrer. Então, tenha isso muito firme e muito forte no seu coração, tá bom? Então, vamos lá. A Aline falou sobre a questão de pastorear, de acompanhar. Dentro do próprio pastoreio, dentro do próprio acompanhamento, existe um item chamado evangelizar. E por que eu falo isso? Porque olha para você ver, todo lugar que eu vou mostrar, né, o material de formação do Ministério. E uma das coisas que o material de formação do Ministério mais fala para nós é que um Ministério Jovem ele serve para formar, para acompanhar, para pastorear e para evangelizar o jovem. Evangelizar a juventude carismática dentro do nosso grupo de oração. Mas quando eu falo evangelizar, o que eu estou falando? Quando eu falo de evangelizar, eu estou dizendo sobre evangelho. E o que é evangelho? O evangelho é a boa nova, a boa notícia. Então, se eu pego o substantivo evangelho e transformo no verbo evangelizar, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que é para pregar essa boa notícia e fazê-la transformadora da vida daquele que a ouve. Então, evangelizar é inserir a pessoa na vida do evangelho, é inserir a pessoa dentro dessa boa nova. Então, quando eu falo da evangelização do jovem dentro do grupo de oração, o que eu estou falando? Eu estou falando, meus irmãos, que em cada fase do pastoreio e do acompanhamento é necessário eu trazer essa boa notícia para o jovem, de uma maneira que ele possa fincar raízes dentro dessa boa notícia. E se porventura, né, ele sai de grupo de oração porque ele vai estudar numa outra diocese, num outro estado, por causa do Enem, FIES, tudo sei lá o que vai fazer, o que acontece? Aquele jovem vai perseverar, porque a boa notícia foi plantada de tal forma ali que ele vai aderir a essa boa notícia a ponto de não mais deixá-la, de não mais abandoná-la. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas coisas, né, no slide, são poucas coisas, e depois eu vou adentrar a questão da vivência fraterna. Lembrando que todas as atividades que nós fazemos com o jovem dentro do grupo de oração, mesmo aquelas que estão relacionadas à vivência fraterna, elas servem para evangelizar o jovem, inseri-lo dentro dessa boa notícia, inseri-lo dentro de uma vida de santidade, inseri-lo de uma forma tal a ponto de que ele possa perseverar dentro do grupo de oração, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês o passo a passo de como isso acontece, até pego alguns detalhes do que a Aline falou, e aí eu pego o ponto da vivência fraterna, tá bom? Então, vamos lá. Na hora que eu apresentar aqui, eu gostaria que vocês me dissessem se vocês estão enxergando os slides, porque às vezes a gente coloca aqui e demora um pouquinho. Então, às vezes eu vejo e você mesmo não vê. Alguém me responde aí, liga o áudio, não fala se está dando para ver? Tá dando para ver sim. Sim, Elô. Então tá bom. Vamos lá. Irmãos, então como eu falei, e como a Aline também falou, a coisa mais importante dentro do trabalho do Ministério Jovem é ter o olhar voltado para o próprio grupo de oração. E dentro do grupo de oração, como todos os demais ministérios, o Ministério Jovem ele é um ministério, é um serviço que deve ter uma representatividade dentro do núcleo, serve para acolher, pastorear, acompanhar, formar e evangelizar o jovem dentro da renovação carismática. Nós temos aqui um resumo, né, daquilo que é o passo a passo que a Aline acabou de falar. O jovem, assim como um servo da renovação, ele passa pela fase querigmática, fase catequética, fase específica, chega na fase adulta, e em todos esses momentos
ele é convidado a perseverar através do acompanhamento da equipe jovem. E dentro desse processo, como vai acontecer ali a própria questão da evangelização do jovem? Vai iniciar justamente com o pastoreio que a Aline acabou de falar. A evangelização, irmãos, aqui que já participou da missão Jesus nas praças, ou da missão de evangelização porta a porta, porque eu sei que, embora alguns de vocês não tenham ido para a JNP, vocês têm realizado aí na diocese de vocês essa evangelização porta a porta, vocês podem reparar que muitas vezes o simples "a paz de Jesus, bom dia, seja bem-vindo", o olhar de acolhida já começa a abrir as portas para poder cativar alguém a encontrar-se com Jesus, ou seja, a mergulhar no processo de evangelização. Então, a evangelização ele inicia justamente com o pastoreio. Logo após o pastoreio, justamente essa questão, né, de verificar a experiência na igreja, dentro do movimento, inserir o jovem no processo formativo da renovação, do ministério e levá-lo a viver os retiros, as ações missionárias, viver os momentos fraternos. É interessante, como a Aline mesmo disse, que na mesma medida que o jovem vai estar participando do processo formativo da renovação, ele vai participar também daquilo que está relacionado à sua fase de vida. E aí você pode falar assim, Heloísa, mas será que não vai ficar muito apertado? Não, porque vai ser muito serviço para o jovem. A gente acredita, a gente espera, a gente sabe, irmãos, que quando uma pessoa, quando é um jovem, ele tende a ocupar todo o seu tempo. Repare só, você deixa a cabeça dele vazia e ele inventa coisas. Já repararam isso? Não falam assim que cabeça vazia é oficina do diabo? Em relação à juventude, que é inquieta como característica, é importante que você tenha em vista que as atividades possam não simplesmente questão de ocupar o tempo, mas também ocupar o tempo. E ocupar o tempo dentro de uma evangelização eficaz, que leve-o a perseverar dentro da experiência carismática. Então, tudo aquilo que vai acontecer automaticamente dentro da formação do movimento, acontecerá também dentro da formação específica do trabalho do ministério. Então, a gente poderia até falar que são esses 5 passos de evangelização. É o pastoreio, é a partilha de verificar onde ele está e o que ele precisa fazer dentro da igreja, dentro do movimento. É inseri-lo no processo formativo do movimento. Depois, inseri-lo dentro do processo formativo do próprio Ministério Jovem, que é aquilo que trabalha a fase de vida. E depois, é levá-lo a vivenciar experiências de retiros, ações missionárias e momentos fraternos. Como eu tinha dito no início, o momento fraterno também é uma forma de evangelização. E por que o momento fraterno é uma forma de evangelização? Aqui eu vou até voltar um pouquinho para vocês, antes de dar uma continuidade aqui com relação aos slides. Irmãos, existe uma coisa bem interessante com relação a essa questão da vivência fraterna e dos momentos fraternos. Nós sabemos, quem trabalha aí a Escola Permanente de Formação e a apostila da identidade carismática, que lá vai falar, né, que nós temos 3 pontos e 3 características daquilo que é chamado a ser renovação carismática católica. Hoje nós entendemos que nós estamos falando mais do povo do grupo de oração. O que é a nossa característica, né, enquanto grupo de oração? É nós vivermos que tipo de experiência? É a experiência do batismo no Espírito Santo, da prática dos carismas e da vida em comunidade. Essa vida em comunidade, ela é marcada pela presença dentro da reunião de oração, que é do grupo de oração. Ou seja, todos os domingos às 17 horas, o meu grupo de oração e os servos do meu grupo de oração são chamados a terem esse momento de experiência de comunhão fraterna. Só que, entretanto, contudo, todavia, mas, porém, o momento de comunhão fraterna, ele não se resume unicamente à reunião de oração. Aí você vai falar assim, é verdade, Heloísa, vai reunir lá também na reunião do núcleo, vai ser um momento de perseverança, que são os 3 momentos do grupo de oração. Sim, com relação a isso também, mas existem outros pontos também. Irmãos, talvez vocês nunca tenham passado por essa experiência. Mas lá na China, existem grupos de oração em que as pessoas falam assim, olha, fulano é um amor comigo na porta do grupo de oração, mas passa por mim na rua e nem me conhece. Ou seja, não tem aquele contato, não tem aquele tete a tete.
Talvez dentro da experiência da Diocese de Caratinga nunca aconteceu. Mas, talvez, em algum lugar, lá na China também, alguém fica meio chateado, né? Dentro da experiência de servos, de experiência de grupo de oração, quando acontecem algumas coisas fora do momento do grupo de oração, um momento de partilha, de lazer, e que outros irmãos ali, servos, não são convidados porque não fazem parte da panelinha específica. Não sei se já aconteceu aí, mas acontece lá nos grupos de oração da China. Então, por que eu estou falando isso com vocês? Eu estou falando isso com vocês porque o momento de se traduzir a comunhão fraterna é de também nós observarmos que existem momentos em que nós vamos trabalhar não somente o nosso espiritual, mas o nosso momento também de afetividade emocional e espiritual também, junto com a convivência com os irmãos. Então, o momento de vivência fraterna do trabalho do Ministério Jovem, de maneira específica, ele vai dar voz a esta forma de trabalhar a comunhão fraterna de uma maneira muito direcionada para o jovem que frequenta um grupo de oração, através, é claro, do trabalho do Ministério Jovem. E como que nós vamos ver isso? Vou passar para vocês aqui nos slides para vocês verem de uma maneira um pouquinho mais clara, tá bom? Como nós iremos ver? Então, assim, a vivência fraterna é isso. É esse momento de nós vivenciarmos o nosso trabalho mais próximo com os demais irmãos. É interessante que no nosso livro de orientações para o serviço, ele vai falar assim: o lazer fraterno vai ao encontro das necessidades dos jovens de se relacionar e conhecer outros jovens, de ter novas oportunidades de comunhão fraterna, além da reunião de oração. Então, como organizar uma vivência fraterna? Algumas coisas que nós podemos pensar quando a gente fala em vivência fraterna é fazer, por exemplo, um cine católico, assistir a um filme adequado. Às vezes, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando fala de assistir a um filme e não colocar a palavra adequado, porque a gente pode fazer uma escolha de um filme aleatório que tem uma história bacaninha, bonitinha, lindinha, que chama atenção, mas que talvez pode trazer alguma coisa por detrás ali que pode ter sido uma mensagem que não seja cristã, que não seja católica. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, principalmente no início, é interessante, é bom inserir o jovem para poder participar e assistir filmes que sejam, talvez, até mesmo mais com a tendência católica. Eu até fico na dúvida, assim, não gosto muito de orientar, por exemplo, assista até filmes meio evangélicos. Eu sei que nós falamos em ecumenismo e tal, mas é porque, às vezes, esses filmes trazem algumas mensagens que vão contra a fé da igreja, a doutrina da igreja, e pode deixar até mesmo algumas pessoas meio confusas. E aí nós sabemos que dentro da própria igreja existem vários filmes, A Vida dos Santos, filmes muito bons que poderíamos orientar os nossos jovens a assistirem. Fazer uma espécie de um cine católico mesmo, levar um data show bem bacana, pipoca, todo mundo assistir, no final partilhar sobre o filme é muito bacana, chama muita atenção. Uma outra coisa também, que vivência fraterna que a gente pode fazer, e a lanchonete, outras atividades de acordo com a cultura e condição do local. É bem interessante quando eu falo essa questão de ir à lanchonete e tal, mas eu coloco a questão de cultura, né? E por que eu coloco isso? Porque, assim, vai depender, você não vai em qualquer lanchonete. Você não vai em qualquer lugar, simplesmente que você fala, eu tô com fome, passar ali. Não é bem assim. Por quê? Porque dependendo do lugar, ele pode causar um certo mal-estar, né, para aquela equipe jovem, para aqueles jovens que vão estar ali. Eu falo isso, por exemplo, de uma maneira muito específica, porque eu tenho um amigo, né, um amigo que hoje é padre, ele é um neosacerdote, ele é jovem, né, e é um padre muito santo. É um daqueles padres, assim, que eu fico encantado de ter como amigo, muito santo mesmo. Ele usa batina, ele é todo muito, muito de Deus, e a vocação dele nasceu na renovação carismática, aleluia. Ele foi nosso diretor espiritual durante um tempinho, agora ele não é nosso diretor espiritual. Mas ele é um padre realmente muito santo. E assim, ele não tem dificuldade de ir, por exemplo, com a gente e comer um lanche numa lanchonete. Só que uma das primeiras coisas que ele faz é olhar e falar assim, aqui pode, aqui não pode. Aqui a gente deve, aqui a gente não deve. E o que ele observa? Ele observa justamente se aquele lugar é um lugar familiar. Se é um lugar familiar, se é um lugar onde um cristão, onde um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus poderia frequentar. E ali senta todo mundo, né? Faz uma mesa ali, todo mundo junto, pede as coisas para poder comer e tal, e ali conversa, partilha, ri. E isso parece bobagem, mas é uma prática de evangelização.
E sempre quando eu falo sobre essa questão, por exemplo, de uma lanchonete, eu sempre lembro de uma situação muito específica que aconteceu no meu grupo de oração há algum tempo. E vocês vão reparar que, embora a gente, um parêntese, viu? Que embora a gente dê algumas orientações do que fazer, de como deve ser feito, vocês vão reparar que algumas coisas elas acontecem de maneira até muito natural. A Dani, eu sei que vai pedir para fazer um cronograma aí de atividades para poder realizar e por aí vai. No início, é importante de fato acontecer esse cronograma, porque senão você acaba perdendo o foco e não sabendo o que fazer. Mas depois você vai reparar que algumas coisas elas vão acontecendo de acordo com a necessidade de uma maneira muito natural. Aí eu vou colocar, por exemplo, a situação específica do meu grupo de oração. Terminou o grupo de oração, às 18h30, 19 horas. Aí alguém falou assim, tô com fome. Aí alguém falou assim, eu também. Vamos embora na lanchonete? Vamos embora. Aí juntou todo mundo. Um falou que tava sem dinheiro. Essa vez eu pago, na outra você paga. Aí a gente fez ali o combinado mesmo. Todo mundo com a blusa do grupo de oração, com a camiseta do grupo de oração mesmo. Ninguém se importou mesmo, domingo. E olha pra você ver, domingo às 19 horas tá todo mundo bonito, lindo, arrumado, né? Pra poder sair, a gente saindo da porta do grupo de oração pra poder ir a uma lanchonete. Sentamos na mesinha, colocamos todo mundo lá, pedimos os lanches, dividimos os valores e tal. Postamos uma foto na época foi no Facebook. Gente, foi só uma foto no Facebook normal. Alguém falou, vamos postar? Vamos! Postou. Uma coisa mais boba, mais simples. Vocês acreditam que esse simples fato dessa foto serviu para uma experiência profunda, no amor de Deus, de um menino que estava acessando a rede social na hora. Olha só a questão que aconteceu. Isso, 2 meses depois, eu recebo uma mensagem. A pessoa me manda mensagem falando assim, Heloísa, me ajuda a voltar para a igreja? Aí eu, como assim? Já tinha visto a pessoa bem alta assim e tal, e ele usou, né, não falou nenhuma pessoa, ele falou assim, ajuda uma ovelha a voltar para a igreja. Então, um jovem me perguntando, pedindo isso. E eu falei assim, pois não, irmão, o que precisamos e tal. Ele foi, pegou a foto que nós havíamos postado 2 meses antes e ele contou o seguinte, que ele estava na casa dele, dia domingo, sem fazer nada, meio que entediado, estressado. E aí, quando ele viu a foto sendo postada, ele olhou para a foto, abriu a foto, todo mundo com a camisetinha do grupo de oração. Ele viu que sobre a mesa não havia uma garrafa de cerveja, havia suco de laranja, que todo mundo depois suco de laranja por causa de mim, né, que eu amo suco de laranja. Suco de laranja, todo mundo tomando suquinho ali e tal, e conversando. E ele falou assim, olha, a alegria que vocês estampavam no rosto de vocês me cativou de tal forma que eu falei, eu quero essa alegria. E eu quero que esses meninos estão participando, porque deve ser bom demais. E era do grupo de oração. Irmão, foi uma foto de uma vivência fraterna, de uma maneira tranquila, pós-grupo de oração, que fez esse rapaz, né, querer participar do grupo de oração e, diga-se de passagem, que tornou um grande servo. Ele trabalhou na comunicação, até se viu como coordenador diocesano do Ministério de Comunicação da Diocese, por causa de uma foto na rede social. Então, as vivências fraternas, como eu disse, elas servem também para evangelizar. São uma porta de evangelização, né? E suco de laranja é o que liga. É isso que eu falo, suco de laranja é vida. Tô brincando, gente. Mas eu amo, de fato, suco de laranja. Então, assim, foi uma experiência boba, uma experiência simples. E quantas situações naquela mesa ali, de partilha mesmo, porque a gente, porque carismática é assim, né? Parênteses. Quando a gente tá junto, surge história de tudo quanto é coisa. O que aconteceu na missão tal, e o que aconteceu na pregação tal. A gente tem, eu não sei, eu acho carismático, eu acho que fica até meio incomodado se fica muito tempo sem contar os carismáticos, porque a conversa é grupo de oração, é missão. Quantas vezes esse tipo de conversa, sadia, simples, meio que informal até, não cativa outros ali à mesa. O jovem, ele tem a necessidade de conversar, ele tem a necessidade de falar, ele tem a necessidade de ouvir coisas do seu dia a dia. E como que essa evangelização ali da vivência fraterna acontece de verdade? Acontece de verdade porque o jovem percebe que pode ser normal, entre aspas, com muitas aspas, mas inteiramente de Deus. Viver uma experiência de Deus através das pequenas coisas, né? Da uma de Santa Teresinha, encontrar Deus nas pequenas coisas no dia a dia ali. Então, um churrasco, alguém colocou aqui, né? Churrasco é vida também. Um churrasco ali com os irmãos, um almoço, um jantar, sei lá, a gente às vezes no grupo de oração, porque no meu grupo de oração o povo é meio estranho, tá? Porque assim, embora a gente seja um grupo de oração praticamente jovem, a maioria é jovem, o que acontece? A gente gosta de ir à missa de manhã. Porque o nosso grupo de oração é à tardezinha pra noite. Então a gente vai à missa de manhã, no domingo pela manhã.
Então, quantas vezes também terminando a missa, a gente combina café da manhã, todo mundo junto. A gente vai na casa do fulano, arrasa o momento da oração, compra as coisas do café e compartilha o café da manhã, todo mundo ali. É um momento de vivência fraterna, que às vezes pode ser muito gratuito. Às vezes o irmão não chegou porque vai na missa das 10. Vem tomar café aqui pra gente antes da missa. Já telefone, já convida logo. Tô sem poder chegar aí. Fulano vai de moto te buscar. Isso vira uma confusão. É um laço de amizade. Um laço de fato de comunhão fraterna que faz aproximar. E ali, repito, a gente abre os momentos para as partilhas, para as conversas. E quando, mesmo aqueles que são mais fechados, eles deixam escapar alguma coisa daquilo que eles estão vivendo. E ali acaba sendo, de fato, um outro momento oportuno e até mesmo do cotidiano de evangelização. Vou voltar aqui para os slides rapidinho. Só para a gente fechar, já estamos acabando. Então, quais outras coisas que a gente pode fazer? Dia de esporte, quem gosta de esporte, partida de futebol entre os times, entre os grupos de oração, organizar um passeio, realizar talvez aniversários. Gente, eu não sei se vocês têm isso, mas tanta gente dentro da renovação carismática que o primeiro aniversário da vida aconteceu dentro do grupo de oração. Primeiro aniversário surpresa. Não deixar as despedidas e os reencontros à toa, mas encontrar uma forma de transformar aquilo de uma forma gostosa. As noites da pizza, sei lá, da lasanha. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? De coisas de alimentação. Só um parênteses, né? Como que esse negócio de comida é bom. Jesus, nos maiores momentos que ele foi dar as notícias importantes para os apóstolos, foi um momento de refeição, né, gente? Vocês repararam? Ele ia dar uma grande notícia e falava Jesus comia com os seus apóstolos. Por quê? Olha para vocês verem. Porque primeiro, né, a questão do próprio alimentar o corpo, né, esse momento, ele ajuda a pessoa até mesmo a se abrir, a se disponibilizar para poder partilhar. Aí eu vou dar um conselho aqui, viu? Parêntese também, fica entre nós. Eu sei que está sendo gravado, mas fica entre nós. Se você tem que tratar algum assunto muito sério com alguém, aqui eu falo não somente para o jovem, para qualquer pessoa do grupo de oração. Antes de você falar um negócio, logo na dureza, marca um lanche, come primeiro, acalma os ânimos, porque alguém com fome, estressado, ele não vai dar conta de ouvir as verdades. Então, prepare o primeiro terreno, né? Seja agradável, acolhedor, porque aí o negócio funciona e funciona direitinho. Repare bem como Jesus fazia e vamos imitar, tá? A questão da comida pode ser simples, mas colabora e ajuda de um jeito que vocês não têm noção. Só um outro parênteses aqui com relação ao aniversário, né? O aniversário aí de alguns é tão interessante. Às vezes não dá para fazer um aniversário com todo mundo, mas dá para vocês fazerem uma coisa bem legal que o Ministério Jovem de um grupo de oração aqui da minha diocese fazia. E eu achava muito fofo. Eles inventavam alguma coisa para poder fazer para a pessoa. Vou dar 2 exemplos. Ou eles faziam um aniversário surpresa mesmo, né? Fazer uma festinha com bolo, tal, e a família ajudava. Ou eles mandavam uma cesta de café da manhã para a pessoa. Legal, né? Aí no dia do aniversário da pessoa, a pessoa acordava de manhã, quando chegava lá, a mãe falava assim, olha, mandaram para você. Quando ia olhar lá, estava escrito, né? Que foi o grupo de oração que mandou e tal. Mais bonitinho. Uma outra coisa também que eles faziam, que são muito criativos, né? Era o seguinte, uma menina no grupo que era a devota de Santa Terezinha. E aí, como ela era devota de Santa Terezinha, o que eles fizeram? Nesse dia, todo mundo mandou para ela uma rosa em vários horários do dia. Na verdade, na época ela estava fazendo, se não estiver enganada, 21 anos. Já está com 23 ou 24. Aí, cada um mandou uma rosa, né? Assim, foram 23 pessoas mandando rosas, 21 pessoas mandando rosas. Aí, representando a idade dela e falando quanto que ela era um presente para eles e tal. Então, assim, vivência fraterna, de uma maneira simples, que trabalhou a comunhão. E, gente, são coisas, tem gente que pode até sair, mas jamais vai esquecer a experiência de Deus, do cuidado, até mesmo do emocional dentro de um grupo de oração. E deixa eu falar uma coisa para vocês que eu amo, mesmo para aqueles que já saíram, viu, do grupo de oração. E aí não só para jovens, para todo mundo. Nunca se esqueçam disso, nunca. Nós sempre retornaremos para o lugar onde fomos de verdade amados. Nós sempre retornaremos para o lugar onde de fato nós fomos amados. O filho pródigo voltou porque ele foi amado ali. Então, se nós soubermos cuidar, pastorear, evangelizar, usar todas as situações do cotidiano, daquilo que está nas nossas mãos, para cuidar e evangelizar aqueles que o Senhor nos confia, ele pode até sair, mas ele sempre vai voltar.
porque sempre retornaremos ao lugar que de fato somos amados. E a vivência fraterna, ela colabora com isso também, tá bom? Lembre-se que nós precisamos crescer em graça, estatura diante de Deus e dos homens em todas as áreas da nossa vida. Alma, corpo, mente, tudo a gente deve estar maduro. E a gente precisa trabalhar em todas as realidades. E a vivência fraterna, ela alcança esse ponto. Irmãos, só para fechar, eu quero só deixar uns detalhes, né, que a gente tem que tomar cuidado com relação à questão da vivência fraterna. A gente tem que tomar cuidado de a gente realizar coisas que não vai atrapalhar o calendário. A gente tem que tomar cuidado para não ter bebida alcoólica, tá bom? Porque algumas... Não é que bebeu vai parar no inferno, não é isso. Mas porque alguns dos nossos vêm de uma realidade de drogas, vêm de uma realidade de alcoolismo, tem uma tendência a se tornar alcoólatra. Então a gente pode mostrar que podemos ser felizes sem essas coisas. Tomarmos cuidado com a escolha das músicas, uma predominância de músicas cristãs, uma orientação em relação às roupas, né? Porque às vezes vai com roupa muito depravada, porque dentro da igreja vai parecendo, né, da santa modéstia. Aí fora da igreja, porque é uma vivência fraterna e tal, aí vai de qualquer jeito, vai com a roupa toda desnuda. Cuidado com relação a isso também, as fotos que se postam nas redes sociais, né? Cuidado com as panelinhas e em tudo avisar o coordenador de grupo de oração. Você não vai inventar um negócio sem falar com o coordenador de grupo de oração. Sempre falar com ele. E aí nós finalizamos falando que qualquer investimento no jovem é um investimento no que o Senhor fez através dele dentro da igreja. É isso. Gente, é isso, tá bom? Eu não tentei não extrapolar o tempo, porque eu acho que eu já passei do tempo, mas eu tentei aqui correr contra o tempo para não deixar vocês com um calendário, com um cronograma muito ruim, não. É isso. Muito obrigada, Elu. Como sempre, né? É muito bom ter você aqui conosco, né? Nas formações. Tem sido de grande bênção para nós, né? Que Deus continue te abençoando. E sempre que precisar, nós vamos chamar, né, Dani? Pode chamar, estejam à vontade, viu? Hoje eu tô fazendo serviço duplo, né? Eu tô aqui com você, já tô entrando em outra live agora. Nossa, Deus, correria, né? Mas assim, vale muito a pena estar com vocês. Eu quero finalizar já dizendo assim, louvo muito a Deus pela vida de vocês enquanto membros da equipe jovem, tanto enquanto diocese quanto dos grupos de oração, porque assim, vocês são de fato um grande presente para nós, dentro do Ministério Jovem do nosso estado, tá bom? A dedicação, o esforço, o trabalho de vocês é realmente ímpar, é muito lindo, é muito bacana. E para aqueles que são coordenadores de grupos de oração que estão aqui, olha, não tenham medo de apostar na dedicação desses meninos. Eles são bons demais, eles são de Deus demais. Eles têm muito a oferecer para vocês. Podem procurá-los, que eles têm um coração disponível, missionário para ajudar vocês, tá bom? Tenham essa disponibilidade. Eu tenho certeza que Deus fará muito no Ministério Jovem dessa diocese. Tá bom? Amém. Beijão, muito obrigada, tá? Muito obrigada. Que Deus continue também abençoando a sua coordenação, que tem sido bênção para nós também, né? Neste tempo. Amém. Deus tem abençoado nós também com a sua coordenação. Amém? Amém, gente. Deus abençoe. Beijão. Beijo.